E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Guga, estou aqui hoje com o Vitinho também que vai me acompanhar nessa jornada. E nós vamos apresentar aí os dados que a Fabus publicou agora no começo de agosto, falando sobre a produção de ônibus no mês de julho de 2025. A ideia da gente fazer esse bate-papo aqui aí, o Vitor, como se fosse um podcast, né? Para que a gente possa apresentar para vocês essas tabelas, esses dados, porque eu acho que para gente que gosta de ônibus, para gente que acompanha o mercado de ônibus, é sempre legal ficar por dentro dos números, ficar por dentro das coisas, né? Então, Vitor, dê uma saudação a Tudo bem, todos. pessoal? Como é que vocês estão? Vamos lá. A primeira tabela que a gente tem aqui para apresentar sobre a fabricação de ônibus agora em julho, né, os dados. Esse aqui foi o dado raiz que a Fabus apresentou e daí a gente começa a trabalhar com outros números. Para quem viu os números do mês passado, a gente está trabalhando basicamente com as mesmas lideranças, tá? A Marco Polo liderando no rodoviário, a Caio liderando no urbano. A única coisa que nós vamos ter uma alteração é que dessa vez a Volare é a líder no segmento que engloba micros e mini ônibus. Tá? Então, estratificando um pouco mais em questão de porcentagem, a gente vê, né? A Caio, 65% da fatia do urbano é dela, já a Marco Polo, 54%, e a Volare pega 38% dessa fatia de mini ônibus. Só que é tudo tão louco que quando a gente parte para o ponto de total já por fabricante, a Marco Polo ela fez, né, segundo os dados apresentados, mini ônibus, rodoviários e urbanos. Somando tudo isso, 696 ônibus. Já a Caio, ela fabrica os urbanos e os micros, né, e fez 630 ônibus. Então, podemos dizer que em julho de 2025, a Marco Polo é a fabricante líder, né, que dominou tudo. Vitor, algum comentário a falar a respeito disso? Bom, a Marco Polo vai continuar liderando aí, aparentemente, o rodoviário uns bons anos ainda. É muito difícil ela não ser líder nesse segmento. E a Caio, bom, vai permanecer como sempre permaneceu. A Caio liderando o urbano, a Marco Polo liderando o rodoviário e, por incrível que pareça, a Volare liderando no segmento mini ônibus, micro ônibus. Isso aparentemente também vai em consideração a que a Volare fabrica linhas de ônibus, digamos, de baixo custo. E baixo custo dentro de uma empresa de ônibus é essencial. É interessante que a gente observa que, por exemplo, na Acaio, o tanto de Apache VIP5 que está sendo fabricado Brasil afora é uma coisa estrondosa. E querendo ou não, um dos grandes mercados da Acaio é São Paulo, né? E agora São Paulo está na fase de eletrificar a frota com os ônibus a bateria, ou seja, com a quantidade de ônibus que está chegando na cidade de São Paulo, os verdinhos, né? É um negócio absurdo. Outra coisa também é unanimidade, é você ver a quantidade de G8 que tem nas estradas. Né? A quantidade de G8 que a gente vê Brasil afora tá virando uma coisa, sabe? A Marco Polo ela sempre foi líder. Se você entrar no site da Fabus e for olhar para trás, né, o pregresso dela, nossa, ela sempre, mesmo nos tempos áureos da Buscara, elas ficavam pau a pau. Mas a Marco Polo sempre um pouco ou ligeiramente à frente. Isso é bem interessante da gente acompanhar. Já a próxima tabela, a gente vai fazer uma estratificação. O Vitor até tinha sugerido a gente fazer um levantamento no semestral, digamos assim. E agora aqui a gente vai ter os dados de urbanos, né? A curva de urbanos nesse primeiro semestre. Por uma questão lógica, a Caio está à frente. A Caio sempre foi líder no mercado de urbanos aqui no Brasil, né? Sendo que uma boa fatia do seu mercado está no sul, perdão, está no sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, né, e aqui na capital, sempre seguida da Marco Polo. Né? A Marco Polo ela tem a unidade dela lá em São Mateus, no Espírito Santo,
que fabrica os Volares, que fabrica os urbanos e, querendo ou não, atende uma boa parte do Nordeste, até mesmo os ônibus para o Sul. Tem umas coisas que a gente não entende, né? É um ônibus urbano do Rio de Janeiro sendo fabricado em Caxias e alguns ônibus de Porto Alegre sendo fabricados em São Pode Mateus. ser questão de custo de fabricação. Às vezes é mais barato você fabricar no sul, né, em questão de matéria e produção mesmo, enviar para o sudeste, até para o nordeste, do que necessariamente fabricar no sudeste. Pode ser que seja isso também. Sim. É legal que tem uma criança gritando aqui ao fundo, mas faz parte, né? Faz parte de conviver em condomínio, né? Viver em condomínio tem esses pequenos detalhes. Vitor, algum comentário a respeito desse primeiro semestre? Uma palavra, discrepância. Que é incrível como... Bom, esses dados da Caio não surpreende, pelo menos nos últimos 10 anos, sempre liderou o segmento de urbano, mesmo em épocas de baixa demanda e baixa procura por ônibus. Mas é discrepante você pensar que você tem 65% de fabricação da Caio no mês de julho, 29% da Marco Polo, e abaixo dela vem só 5%, pouco mais de 5% da Mascarella. Estamos falando aí de 3 fabricantes de ônibus urbano no país, sendo que uma não fabricou basicamente ônibus nenhum, né? Temos ali a Comil com 0,36%, quer dizer, um ônibus ao mês. E considerando que a Comil tem o Svelto, já lançado desde 2017 aí, e a Mascarella com seu Gran Via 2024. Os números da Comil chegam a ser ínfimos. Em 6 meses, em 7 meses, ela fabricou 10 ônibus. É muito pouco. E a Neobus aparece ali com aqueles 3 urbanos. A gente não pode esquecer que a Neobus fabrica somente escolares. Então, foi feito um pedido desses ônibus, né, com esse viés de um carro maior, sabe? Então, no que tange a urbanos, falamos basicamente tudo que tinha para dizer. Agora nós vamos para a tabela dos rodoviários e os intermunicipais. Essa tabela demonstra, né, literalmente a Marco Polo muito à frente da segunda colocada, que vem a ser a Comil. E aí, da Comil para baixo, aí ali a gente já tem um certo embolo, né? A gente já começa a ter um embolo maior, onde você tem a Buscar e a Volare quase iguais, né, da fabricação, analisando em semestre, e a Mascarello perdendo até para Irizar, né? São umas coisas muito, muito, muito loucas que a gente acaba vendo aqui. E é interessante, né? Por exemplo, agora em julho, a Mascarello teve 54%. É mais da metade do sistema, do segmento rodoviário, né, Vitor? A Comil, por mais que ela tenha focado na sua linha de rodoviários, por mais que ela tenha aberto mão do urbano, você vê que ela não consegue decolar, né, Vitor? O que você tem a dizer? É, tradição, né? Tradição. Querendo ou não, os grandes grupos ainda preferem se manter ali com a fabricante gaúcha do que arriscar comprar um produto novo ou de uma nova fabricante. Não sabe como é o pós-venda, às vezes não tem necessariamente um costume, porque, pessoal, para você ter uma frota e depois você comprar uma frota totalmente diferente, mexe em almoxarifado, peças, até mesmo operação, treinamentos. Então, assim, mesmo grandes grupos como o Guanabara, o Comport, o JCA ainda preferem ser tradicionais nessa questão. Quando você fala em uma encarroçadora gaúcha, você está falando da Marco Polo, claramente, né? Que a Comil também fica em Erechim, aqui no Rio Grande do Sul. É quase na divisa. Agora, na tabela que tange a parte dos micro-ônibus e mini-ônibus. Essa daqui é legal porque nós temos um dado apresentado muito interessante, onde você vê a Neobus como uma das líderes, a líder com uma certa discrepância boa em relação à segunda, que vem a ser
a, a Neobus e desculpa, a Volare, e você vê Volare e Mascarella ali pau a pau, né? Só que a gente não pode esquecer que Neobus fabrica somente ônibus escolares. Principalmente ônibus escolares do programa Caminho da Escola, nos programas Acho governamentais, que é mais também, só do né? caminho da Só do escola. Caminho da Não é Escola. muito difícil uma prefeitura comprar a bolsa assim. Sim, e é interessante ver os números, né? 1.362 micros produzidos até agora. Aí quando você vai para Mascarello, por exemplo, Mascarello, para todas as outras, elas fabricam também outros modelos que não escolares, né? Elas vão vender também dentro do programa do governo, mas elas também vão vender para fretamento, para urbano, para tudo isso. E aí a gente começa a ficar, olhar e observar e falar, caramba, que curva louca. E quando a gente vai ver a produção no semestre, a Volare, por exemplo, tem hora que ela está lá em cima, né? Como por exemplo, nos meses de fevereiro e agora em julho, como às vezes ela está lá embaixo, que nem abril, que ela não fabricou nenhum. Sabe? É uma curva muito deslinear, vamos assim colocar. Não existe um caminho. Diferente, por exemplo, da Mascarello, que sempre está na faixa ali de 130, 140 micros a serem fabricados. Algum comentário, Vitor, em relação aos O micros? mercado de micro nunca foi fácil, né? Porque querendo ou não, estamos falando de um ônibus aí que leva no máximo aí 20, 30 passageiros, muito apertado ainda. Então é um mercado que as empresas sabem que vai ter sempre um pico de baixa demanda, um pico de demanda grande, uma procura grande, e também em épocas que você vai sei lá, fabricar 3 ou 8, que é o Marco Polo tinha fabricado ali. Então, mas considerando que a todas possuem seu modelo, né, de mini ônibus, micro ônibus, pelo menos tem outros projetos que sustentam, porque já pensou depender só desse projeto para pagar as contas? É um negócio complicado. Nessa nova tabela, são os dados acumulados agora somando tudo, né? Urbano, rodoviário, todos aqueles números ali atrás, somando tudo, nós chegamos a 15.547 carrocerias produzidas de janeiro a julho. É um número expressivo. A frota de ônibus São Paulo. É, foi basicamente fabricada uma frota de ônibus de São Um Paulo. pouquinho mais, talvez, aqui, não sei como tá hoje. Vendo esses números, a gente começa já a ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, a Caio, ela vendeu, se não me engano, alguns rodoviários meses atrás, mas ela são pouquíssimos rodoviários que ela vende, mas ela já fabricou até agora 4.358 ônibus. Que ela tenha fabricado 50 rodoviários. É ali que a gente vê a liderança dela num segmento único, que ela está só para vender urbano. São mais de 4.000 urbanos fabricados até agora só por ela. Qual é o rodoviário da Caio? O Solar. O Solar é o rodoviário. Ele ainda tá por aí? Sim, o Solar ainda A tá por Bia aqui. ainda compra? Sim, ué. As mobilidade corporativa do interior compram eles. A Marco Polo, ela fabricou 4.129 carrocerias, mas esse número tá variado, né? Porque aí você tem rodoviário, tem urbano, tem micro. Ou seja, ela consegue expandir e se diversificar de uma forma muito maior, digamos assim, né? E mais pra frente a gente vai ver, quando a gente separa por grupo, como o grupo Marco Polo consegue ser superior aos demais, né? E uma coisa que eu acho legal da gente acompanhar é como Caio e Marco Polo vêm sempre no mês a mês ali, numa porcentagem muito pequena de diferença. Quem fabricou mais em relação à outra, né? Por exemplo, em maio, quem fabricou mais foi a Marco Polo. Em junho, cadê? Maio, junho e julho foi a Marco Polo. Em abril já foi a Caio com uma diferença pequenininha. Lá no começo do ano já foi bem mais a Caio porque estava em férias da Marco Polo. Esses números são que eu acho interessante da gente acompanhar, porque vão mostrando, né, esse sobe e desce do, da fabricação. Vitor, algum comentário em relação a essa tabela? Não, nenhum.
vamos para o próximo, que é a penúltima tabela aqui, foi o que eu falei, quando a gente vai falar de participação por grupo. A hora que a gente vê por grupo, aí a Marco Polo torna-se superior num grau muito maior em relação às demais. Uma porque são 13 empresas, tá? Marco Polo, Neobus e Volare. As três somadas, até agora, estamos falando de 7.326 carrocerias. O segundo maior grupo é a Caio, com a Buscar, com 4.942 carrocerias. Observa que, com exceção de janeiro, olhando semestralmente, a Caio sempre, desculpa, o grupo Marco Polo sempre está na faixa, liberando pelo menos a metade da fabricação de todos os ônibus, ou seja, nós estamos falando de quase 50%. Vão variar 48%, 47%, alguns meses, que nem, por exemplo, agora em julho, chegou a 50%, superou. Então, a gente vê que o grupo Marco Polo, né, a grande gaúcha de Caxias do Sul, consegue ter essa fatia de mercado, que eu acho muito espetacular, porque uma empresa só, que depois você comprou a Neobus, que era a antiga Samarino, aí ela viu na necessidade, viu que poderia criar um nicho, criou a Volare, e nessa ela consegue ser a maior encarroçadora do Brasil. O maior grupo encarroçador do Brasil. Isso é uma coisa que poucas vezes a gente vê. Tanto que ela é considerada uma das maiores encarroçadoras de ônibus do mundo. Isso aqui a gente não tá nem considerando as fábricas lá fora, né? Algum comentário em relação a essa tabela que você acha que é interessante? Quer dizer alguma coisa, Vitor? Basicamente o cuscuz paulista versus o chimarrão, né? O que você achou desses números? Bom, são números aí que continuam mantendo, né? Se a gente considerar o grupo mesmo, Marco Polo ali, que inclui as duas fabricantes abaixo ali, são números bem expressivos, né? Agora, se a gente colocar também que a CAI e a Buscar são grupos e, digamos, que a CAI ainda está liderando no urbano, como sempre liderou, é de se considerar que ainda tem uma grande diferença entre um grupo e outro. Mesmo com a liderança de um num segmento que renova com uma frequência maior do que é o urbano, né? O fluxo de renovação de urbano acaba sendo muito maior que um fluxo de renovação de rodoviário, né? Mesmo porque quem compra um DD que custa aí na bagatela de 2, 3 milhões aí, não vai renovar em 5 anos, né? E fora que quando você vai renovar no urbano, você acaba renovando em grandes quantidades, né? Por exemplo, você vê a Pioneira em Brasília falando que vai trazer 400 torinos. Você vê... Guarulhos estava precisando de só 300 só. Não precisa nem de 400. Qual? Guarulhos. Coitado dessa cidade. Então, mas quando você vê grandes grupos rodoviários trazendo sim quantidades expressivas de ônibus rodoviários, mas não em tamanho, né? Não tanto dessa forma. E agora a gente chega aqui na nossa última tabela, que é a tabela dos dados de exportação. Essa tabela aqui eu achei melhor montar ela mostrando os dados acumulados, né? Então, até agora, de janeiro a julho de 2025, as encarroçadoras, né, vinculadas à Fabus já comercializaram para fora do Brasil 2.029 carrocerias. Não sendo diferente do mercado nacional, Caio lidera no urbano, 60% do mercado. Marco Polo lidera no rodoviário, 56% do mercado. E a Volare lidera quase empata, mas lidera com a Marco Polo na faixa de 45%, 40% do mercado. Dado interessante que eu acho para a gente citar, né? A Marco Polo ela é líder quando a gente fala no mercado nacional. Marco Polo líder, Comil vice-líder. Quando a gente fala em exportação, Marco Polo líder, Irizar vice-líder. Ela com a planta dela lá em Botucatu, não parece, mas eles fazem muito Irizar para exportar, principalmente para países aqui sul-americanos. Vai expandir a fábrica, inclusive. Isso. Ela pediu já alguns terrenos para a cidade lá para expandir a produção. Isso. A ideia é, vamos, já que tem o mercado, e depois que eles lançaram aquele i6 Efficient, que apareceram na última
Latibus com os seus ônibus, observou-se que sim, tem um potencial grande. É óbvio que eles já têm clientes fixos aqui, como por exemplo a Serving Transportes compra deles, a Aviação Atibaia traz bastante deles, o Grupo Bellarmino também comprou carros da Irizar. Eles têm alguns clientes aqui no Brasil, mas o foco deles grande, o maior foco está sendo na exportação. E quando a gente fala exportação, é qualquer país fora daqui. Não precisa ser somente na América, é, aqui na América do Sul, né? Um país latino-americano. Pode ser. O Brasil exporta muito para Costa Rica, exporta muito para a América Central, exporta muito para a República Dominicana, exporta muito para a África, né? Os países sul-africanos. Então nós temos um mercado interessante. Vale observar que, por exemplo, para a América Central, o volume de exportação era tão grande que você vê, por exemplo, a Marco Polo criando a Marco Polo Colômbia e criando a Marco Polo México. E para a África do Sul existe a Marco Polo África do Sul. Foi uma estratégia da empresa de, peraí, tô exportando muito para lá, por que não criar uma fábrica lá para reduzir os meus custos? Que vai naquilo que você falou, né, Victor? A redução de custo faz você vender muito mais, não é? Você consegue negociar um preço com o cliente, né? Você consegue deixar o valor mais baixo sem ter que cortar os funcionários da fábrica. E é isso aí, pessoal. Esses são os números que a Fabus apresentou para nós. Nós quisemos montar aqui uma espécie de um bate-bola para um falar, o outro comentar as coisas, os números apresentados. Esperamos de coração que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. É um formato novo. Se der certo esse formato, nós vamos tentar trazer outros temas, porque eu já vi várias pessoas aqui, não só do nosso círculo, mas sempre falavam: pô, vocês falam tanto, vocês discutem tanto transporte. E eu e o Vitor, a gente tem opiniões bem diferentes em vários assuntos, que às vezes fomentam discussões bem interessantes, discussões técnicas, porque a gente está falando de dois profissionais formados na área de transporte. E às vezes o pessoal fala: mas por que vocês não colocam isso, fazem publicidade disso? Então a gente falou: por que não testar? Então a gente está fazendo um piloto hoje, né, apresentando esses dados, e mais para frente a gente vai procurar aí trazer mais novidades, mais coisas para vocês, tá bom? A gente agradece quem nos acompanhou até aqui. Curte o vídeo aí, comenta o que você achou, se ficou legal, se ficou ruim, o que a gente pode melhorar, porque é o que eu sempre falo, esse conteúdo foi feito para vocês, é feito de coração para que todo mundo possa acompanhar e tudo mais. E no mais, estamos aí. Precisando, é só chamar. Vitor, considerações finais, por favor. Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês aqui no canal. E ficamos para o próximo. Tá bom? Obrigado, hein, gente. Até mais. Falou!